Boa tarde, gente. Os comentários demoraram a aparecer aqui, os comentários não, as pessoas, né, que estão entrando. Estamos aqui no nosso devocional da tarde, Fé na Prática. Começamos sexta-feira passada. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Sejam bem-vindos. O devocional da sexta-feira, já vou avisar vocês que estão entrando, que eu vou deixar salvo lá na outra rede. Aí vocês olhem aí no meu perfil que vocês vão encontrar. Que aí quem perdeu a de sexta, né, consegue acompanhar o conteúdo, sair abençoado. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, sou estudante de teologia, tenho um ministério online. E Deus tocou no meu coração de vir para essa rede, né, aqui. E eu era muito resistente com essa rede, gente. Eu não queria mexer com ela, mas é da vontade de Deus, então estamos aqui, né? Então, hoje é o nosso devocional da tarde, Fé na Prática. Eu já vou começar, gente, trazendo o conteúdo para vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Ou podem me enviar também mensagem, pode me enviar mensagem nas outras redes, que aí depois eu trago as dúvidas de vocês aqui, tá joia? Então, gente, o devocional de hoje, a gente vai falar sobre o que precisamos tirar da nossa vida para recebermos a bênção de Deus. Muita gente quer ser abençoada, não é verdade? Eu quero. Eu quero também muito ser abençoada e quero que Deus abençoe vocês. Então, é por isso que eu estou aqui também, compartilhando o que Ele está me ensinando, para vocês também colocarem em prática e serem abençoados. Podem continuar por aqui, tem muita informação importante para abençoar a vida de vocês. Hoje eu vou ler um pouquinho, né, do livro de Provérbios, no capítulo 1, mas eu não vou ler ele todo, os versículos que eu separei aqui, para não tomarmos muito tempo. Ou eu vou ler todo, né? Que aí vocês vão entender melhor o contexto. Então, o nosso devocional hoje, ele está baseado em alguns versículos. Eu escolhi a versão nova transformadora, tá? Para ficar fácil para vocês entenderem. Oi, gente, sejam bem-vindos. Larissa, Rafaela, Lúcia Maria, bem-vinda. Obrigada, Lúcia, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Deus abençoe sua vida. Eu sempre oro, gente, pelos meus seguidores, tá? Não falo isso para atrair, não. Segue quem quer. Mas eu sempre oro por quem tá no canal, quem tá seguindo, né? Eu considero que tá fazendo parte do ministério. Então, vocês ficam cobertos por orações também. Oi, Neia, boa tarde. Alisson, boa tarde. Então, gente, já vamos começar o nosso devocional. E daqui a pouquinho eu tenho compromisso também. Então, vamos ler Provérbios, capítulo 1, do 10 ao 19. É bem rapidinho, vou ler bem rapidinho para vocês, tá? Filho meu, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém, armaremos emboscadas contra inocentes. Só para passar o tempo. Tem gente que gosta de fazer o mal, né? Só para passar tempo, infelizmente. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todos os tipos de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Olha que texto pesado, mas não é para chamar a atenção de vocês não, tá, gente? É para ensinar, abrir caminhos na presença de Deus para vocês serem abençoados. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Filho meu, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar armadilha, sabe que não deve se aproximar. Olha que conselho precioso tá trazendo aqui o livro de Provérbios, não é? Se a gente está percebendo que algo não está certo, não está confortável numa determinada situação, a gente tem que fugir dela. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino dos gananciosos, sua própria cobiça os destrói. Quando fala de gananciosos, quais as primeiras pessoas que vêm na sua mente? Na minha mente costuma vir muito políticos. Não estou querendo entrar em discussão política aqui, mas infelizmente eu vejo um certo padrão de ganância em muitos políticos também e em algumas pessoas famosas também. Então, se você quiser deixar aí quais as primeiras pessoas que vocês pensam quando fala a palavra ganância, gananciosos, né? Só que às vezes a gente esquece que nós também podemos ser gananciosos. E às vezes nós conhecemos pessoas que são gananciosas, né? E pessoas que nem são ricas. Então nem todo rico é ganancioso. Josefa, Osmar, Luiz,
Bem-vindo, gente. Fiquem à vontade, a casa de vocês, para Deus abençoar a vida de vocês. Diana, Bia, bem-vindos. Bem-vindos a todos, tá? Eu vou focar um pouquinho menos em quem tá entrando, porque senão eu não trago conteúdo para vocês. E aí, gente, geralmente o pecado da ganância, da cobiça, que trata esse texto que a gente lê um pouquinho complicado, parece que tá chamando a nossa atenção, né? Parece que tá assim, nossa, eu não tô, tá muito ruim, tá pesado isso daqui para mim ler. Mas isso acontece na Bíblia, gente, porque Deus quer o melhor para nós. Então ele precisa mostrar os caminhos que são ruins e os caminhos que são bons. E nos dá uma opção de escolha. Por isso que tem alguns textos que a gente lê na Bíblia e a gente fica bem desconfortável, né? Quando alguém fala, quando alguém lê. Mas isso não é maldade de Deus, não. É cuidado de Deus para a nossa vida, tá? Então, quando a gente fala de pecado da ganância e da cobiça, a gente precisa entender que geralmente ela aparece na nossa vida não apenas por causa de um desejo do nosso coração, mas ela costuma aparecer, gente, por causa de um convite. Alguma coisa acaba nos convidando, como a gente leu ali, né? Aparece alguém e convida o outro para ir lá fazer o mal, para poder ter riquezas, para poder usufruir de riquezas, né? Então, às vezes a pessoa, ela tá ali quieta na vida dela e parece que o inimigo envia alguém para fazer uma proposta que é muito ruim para essa pessoa e a pessoa acaba ali, né, sendo enganada e cedendo essa proposta. Então, esse é o conselho de Provérbios, para a gente não ficar cedendo a todas as propostas que aparecem para nós. Então, retornando, né, a gente tem que tomar cuidado, porque esse pecado da cobiça, da ganância, pode muito aparecer na nossa vida por causa de um convite. E tem dois tipos de convites que eu quero destacar aqui para vocês. Que o primeiro é quando você entra aqui na internet, em qualquer rede, e você começa a acompanhar a vida da pessoa. Aí você acha legal, nossa, que legal essa pessoa, fala bem, essa pessoa parece ser muito simpática, tem um monte de coisa legal na vida dela, vive uma vida diferente. E aí você começa a observar. E de repente, você começa a desejar o que essa pessoa tem. Os seus olhos começam a desejar. Então, às vezes, o primeiro convite é feito pelos nossos próprios olhos. E isso é normal. Às vezes, a gente vê alguma coisa boa por aí, a gente começa a desejar aquilo. É natural do ser humano. Mas será que a gente precisa se deixar levar por isso? É a pergunta que eu faço. A gente tem que saber escolher bem o que a gente quer da nossa vida, os desejos que a gente vai alimentar ou não. E a Bíblia, gente, é um manual de fé e prática importantíssimo para nos orientar nisso. E o outro tipo, né, de forma que a ganância, a cobiça entra na nossa vida, é por amizade. São aquelas pessoas erradas que parece que chegam no momento errado e vêm para nós com algumas propostas que não são boas. E te propõe mesmo, dá um jeitinho. De repente é um troco que você recebe a mais e você não devolve, ou te ensina a sonegar um imposto, ou te ensina a fazer coisas que não estão ali dentro da lei, seja coisas sérias, graves mesmo, que a gente vê nos jornais todos os dias, ou sejam coisas mais burocráticas, para dar um jeitinho e tirar uma vantagem. Sempre tem alguém disposto a ensinar aquilo que não é bom para nós. Vocês já perceberam isso? Se você quiser dar um jeitinho, fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus e uma coisa que não é certa, sempre aparece alguém ali muito disposto a ensinar. E o pior, tem gente que mesmo sem você pedir, a pessoa vai lá e te oferece aquilo. Já aconteceu isso com vocês? Gente, isso já aconteceu comigo, tá? Então, às vezes você tá ali passando por uma situação e a pessoa, ela quer te dar uma solução para aquilo, mas não é uma solução saudável, não é uma solução boa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu trouxe mais alguns exemplos para vocês que está relacionado à forma como a cobiça e a ganância podem entrar na nossa vida. E eu trouxe uns exemplos mais atuais, como pessoas famosas que ostentam muito. Então, você começa a ficar obcecado por aquela pessoa famosa e começa a olhar demais o que ela vive, quer viver igual, e aquele carrão, né, e procedimentos de beleza, né, as mulheres, né, chamam muito a nossa atenção os procedimentos de beleza, ou às vezes aquele corpo escultural, você quer ter um igual, você quer ter uma casa igual. Então, a gente começa a observar a vida dessas pessoas de uma forma que não é saudável, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui na internet, por mais que eu goste muito de estar presente na internet também, é a questão do marketing, sabe? Tem um marketing, famoso marketing digital, que ele mexe muito com os nossos desejos.
E ele traz ali muita PNL, traz muitos gatilhos mentais para mexer mesmo com o seu desejo, para você desejar mesmo algo, a ponto de tornar uma cobiça, uma ganância, para você comprar o que eles estão oferecendo. E o marketing normal mesmo, de várias empresas utilizam aí, também trabalham muito com isso, para gerar muito desejo, para você cobiçar aquilo e você não ter domínio próprio, você acabar adquirindo aquilo. Quantas pessoas, gente, já compraram sendo que não teria comprado se não tivesse sido convencido pelo marketing? Por exemplo, eu já comprei coisas que eu não precisava. Isso já aconteceu com vocês também? De repente eu fui lá, comprei alguma coisa e pensei, meu Deus, pra que eu comprei isso? Ou o produto era ruim, mas o marketing foi tão bom, mexeu tanto com o meu desejo que eu acabei comprando aquilo. Então, isso tudo está envolvido na palavra que a gente traz aqui. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente se leva pelas emoções, pelos nossos desejos, passamos a cobiçar, né, e a desejar ou ter uma forma de ganância na nossa vida por poder, por fama, por uma solução que nos traga muita riqueza. Isso pode nos afastar, né, da presença do Senhor. Eu trouxe aqui também, de novo, a questão das amizades, sociedades. Às vezes a gente entra em sociedades que a gente não deveria entrar, né? Então temos que tomar cuidado com isso, porque há amizades e sociedades que elas te convidam para fazer o mal, para obter vantagens e dinheiro e muitos bens. Então também temos que tomar cuidado. E um cuidado também especial em relação ao meio cristão em geral, que muitos influenciadores cristãos são apenas influenciadores. Eles mostram muitas vezes um estilo de vida que parece perfeito, maravilhoso, devocional perfeito, a rotina perfeita, né? Bens materiais como sinal de bênção de Deus. E isso não tem base bíblica, porque a própria palavra de Deus fala para nós que a gente passaria aflições, tribulações, mas para a gente ter bom ânimo. E muitas vezes essas pessoas não falam da transformação do coração, né? E isso é muito difícil. Deus chamou muito a minha atenção em relação a isso, porque quando eu comecei na internet a iniciar o ministério, eu estava achando que eu deveria fazer como essas pessoas. E aí, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração que não era esse caminho que eu deveria seguir. Eu deveria falar de Jesus Cristo e da transformação que Ele promove na nossa vida, no nosso coração. E, infelizmente, falar uma coisa que dói para muita gente, que às vezes servir a Deus pode sim trazer problemas para nós, e servir a Deus não é garantia de que a gente não vai enfrentar luta nenhuma, entende? Então, essa é uma mensagem que não viraliza. E é muito desafiador você abrir mão de ser um influencer cristão que vai prosperar, que vai mexer com o seu ego, que vai mexer com seus desejos para poder vender produtos. Então vai querer colocar no seu coração ali coisas que vão te afastar da presença de Deus, porque a nossa alegria não está apenas só nos bens materiais. Bem-vindos, gente, bem-vindos. De vez em quando eu dou umas pausas assim para dar uma boa tarde para vocês. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sei que muitos estão me conhecendo agora, né? Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá? Que Deus abençoe vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E às vezes, servir a Deus pode significar trabalhar de uma forma totalmente diferente do que a maioria está trabalhando, principalmente aqui na internet, né? A transformação do coração é o mais importante, a presença de Deus transformando o nosso coração. E aí, gente, se vocês quiserem, gente, perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Vou tentar olhar a dúvida de vocês aí. A gente precisa ter um cuidado especial em relação ao pecado da ganância, ao descontrole dos nossos desejos, porque os problemas da vida aparecem, não é verdade? De repente a gente tá bem, aí o carro estraga, o celular estraga, fica doente, ou o cachorro fica doente, e aí pensa, nossa, mais uma despesa. E, gente, quem quiser, eu tava esquecendo, quem quiser compartilhar a live, convidar mais pessoas, eu agradeço muito também, tá? E os problemas da vida vão aparecendo ali, não é verdade? E a gente fica desesperado, e quando esses problemas aparecem, a gente fica doido buscando solução. A gente entra na internet buscando solução, quem venceu aquele problema, o que pode ser feito. Só que o perigo disso, que muitas vezes a gente busca solução em todos os lugares ao nosso redor, pai, mãe, pastor, pede oração, vai um monte de igreja pedindo oração, mas a gente esquece de entrar para o nosso quarto, fechar nossa porta e pedir primeiro uma solução para Deus. Porque por mais que a vida seja difícil, Deus nos ama e Ele vai nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Então, o melhor lugar para tentar buscar uma solução
não é no influenciador da internet, né? Não é, às vezes, até no pastor da sua igreja ou na sua família. Eu não sei quantos são cristãos aqui, mas às vezes você não é cristão, mas você pede conselho para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para seus amigos e vai pedindo. E parece que quanto mais conselho e opiniões você pede, pior a situação fica. Já percebeu isso? Ai, gente, eu já passei muito por isso. Teve uma época da minha vida que eu tava doida, desesperada, querendo uma solução. O problema é pessoal, não posso falar, senão eu exponho outra pessoa. E eu conversava com todo mundo. Só que quanto mais eu falava do problema para várias pessoas, tentando encontrar uma solução, pior o problema ficava. E aí eu tive que parar de falar do problema, sabe? E olha que coisa interessante. Eu preciso levar e buscar meu filho na escola todos os dias, que a escola é bem distantezinha, né? E aí o que acontece? De vez em quando eu encontro motoristas que não são prudentes. E às vezes eu passo uns apertos com isso, né? Quem nunca, né? Quem dirige, né? Sabe como que é. E teve uma época que eu tava falando para todo mundo que isso acontecia nas estradas. E aí o que acontecia? Quanto mais eu falava, mais aperto eu passava. Aí sabe o que eu passei a fazer? A orar, pedir para Deus abençoar a nossa ida, a nossa volta. E quando aparece alguma situação que me estressa bastante, fico com raiva, porque no trânsito a gente sabe, né? Às vezes é difícil a gente não ficar com raiva de determinadas coisas. Eu guardo pra mim e apresento pra Deus. Sabe o que aconteceu? As situações ruins diminuíram. Olha que interessante. Então tem coisas que a gente fala demais, a gente busca solução demais em um monte de lugar e na verdade a gente não encontra, a gente só piora o problema. O melhor lugar pra gente buscar uma solução pra nós é na presença de Deus. Lógico que dependendo, você pode conversar com algumas pessoas, mas não espalha muito a situação, sabe? Escolha uma ou duas pessoas muito confiáveis para isso, porque vai fazer diferença na sua vida. Oi, Sidney, Ana Pereira, bem-vinda. Maria Júlia, bem-vindos todos vocês, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o restante desse dia, né? Para todos nós. E aí, gente, em relação a tudo isso que eu tava falando, a gente pode lembrar de Mateus, lá no Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tá? Para quem quiser ler. E já deixando dica, gente, eu tenho um culto online toda segunda. E lá tá tudo explicadinho sobre o Sermão da Montanha. Eu estou trazendo uma explicação nesse culto do Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, para quem não entende Bíblia ainda, tem dificuldade de ler a Bíblia, vai explicar muita coisa para vocês, sabe? Vai assim, é um resumo, o Sermão da Montanha é um resumo da Bíblia toda ali praticamente, como você deve viver o cristianismo, como você deve viver a fé em Cristo. Então, eu estou trazendo esses cultos online baseados no Sermão da Montanha. Está sendo uma bênção. E é um ensino, praticamente um estudo, uma aula gratuita para vocês lá. Então, qualquer coisa, me mandem mensagem para vocês terem acesso ou me procurem nas outras redes, tá? E aí a gente se lembra, quando fala de cobiça, de ganância, como eu falei aqui que o nosso olho nos convida, a gente se lembra, né, que se teu olho te condena, é melhor você arrancar ele do que entrar no reino, ou você parar no inferno, né, com os dois olhos, né? Então é melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que ir pro inferno com dois. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque os nossos olhos, eles chegam a brilhar, não é verdade? Quando a gente vê uma casa muito confortável, a gente vê luxo, carros ótimos, muito conforto na vida, roupas boas. É lógico que a gente quer conforto, a gente quer coisas boas. Mas isso não pode dominar o nosso coração. E os nossos olhos brilham, se enche quando a gente vê isso. Então a gente tem que colocar um filtro nos nossos olhos, e esse filtro é Jesus Cristo, para nos ajudar a olhar as coisas de uma forma mais saudável, para não fazer mal pra gente. Vocês já viram uma pessoa que é gananciosa, que é cobiçosa, feliz? Eu nunca conheci uma pessoa que é assim e que seja feliz. Então não vale a pena abrir mão da nossa paz, da nossa felicidade, de estar na presença de Deus, né, para ir por caminhos ali relacionados à cobiça, à inveja, à ganância, porque isso só traz consequências ruins para nossa vida, não é verdade? E a gente também pode se lembrar dos 10 mandamentos que fala, né, que a gente não deve cobiçar nada de ninguém. E lógico que você ter algumas pessoas que são exemplo para você e que te dão uma direção é saudável, tá? Eu não tô falando que isso é errado. Mas a gente tem que tomar cuidado de cobiçar mesmo, de querer o que o outro tem de uma forma que não é saudável, a ponto de sentir inveja mesmo, sabe? Então a gente tem que limpar o nosso coração disso. E Jesus está disposto, sempre de braços abertos, a nos ajudar. O que eu quero que vocês lembrem muito dessas lives que eu estou trazendo aqui, é por mais que às vezes a gente fale alguma coisa que confronta um pouco mais,
Mas isso não é porque Jesus quer te condenar, porque Jesus é ruim. É porque ele quer te guiar por um caminho que é mais saudável, por um caminho que é bom na presença dele, porque ele se importa com você e ama você, sabe? E se você errou, não é pra você sentir mal porque você errou, né? Se você errou, Jesus tá assim, vem que eu te perdoo, eu vou te abençoar, eu quero o melhor pra você, sabe? Ele tá de braços abertos pra você corrigir a sua rota, sabe? Então, nunca pense que é uma acusação, uma condenação, porque eu também erro, gente. Todos os dias eu tenho que lembrar dessa palavra para não errar. Ainda mais quando os momentos estão difíceis, ainda mais quando chega uma despesa inesperada, né? A gente tem que sempre vigiar o nosso coração, sabe? E olhar a Bíblia e não se perder, né? Nesse caminho aí dos problemas que a vida traz pra gente. O pecado, ele é sedutor, né? Ele seduz, ele não aparece feio pra gente. O pecado sempre aparece de uma forma incrivelmente linda para nós. E esse é o grande problema, porque parece bom, parece saudável, mas na verdade não é. Por isso que a gente precisa entender a Bíblia, para a gente evitar cair nesse engano. O pecado, ele se disfarça de diversão, de prazer, felicidade, riquezas, conforto, popularidade, fama. Então ele pode até trazer tudo isso, mas será que as pessoas que têm tudo isso, será que elas realmente estão felizes? Né? Então o pecado, ele nos convence que merecemos essas coisas a qualquer custo. Olha só, a gente pode até receber essas coisas de Deus, sabe? Riqueza, uma vida confortável. Deus pode realmente nos abençoar com isso. Mas isso não vem na nossa vida a qualquer custo. Isso é preço, gente, de fidelidade mesmo. E de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Beber uma aguinha aqui, gente. Então, quando não damos ouvidos à palavra de Deus, nossos desejos, eles passam a nos controlar. E acabamos fazendo qualquer coisa para satisfazer esses desejos. E uma coisa que eu quero lembrar vocês aqui, é que às vezes gera muita discussão, né, na psicologia, psicanálise, né, onde Freud fala bastante de desejo ali. E é uma coisa que, lógico que eu não entendo profundamente ainda, mas por enquanto, seja bem-vinda, Natália, André, Terezinha, bem-vindos. Por enquanto, né, eu não concordo totalmente com Freud em relação aos desejos, lógico que eu tenho que me aprofundar mais, mas é porque, conforme a Bíblia, a gente não pode atender a todos os nossos desejos. Nós temos que saber dominar esses desejos. Mas já eu entro nesse, te ensinando a fazer isso, tá? E ele nos convence, né, que merecemos as coisas a qualquer custo, e quando não damos ouvido à palavra de Deus, nossos desejos passam a nos controlar, isso é muito sério, né? O pecado, mesmo quando ele está muito bonito ali, atraente aos nossos olhos, ele é mortal. Por isso que tem um versículo na Bíblia que fala, né? Todos os caminhos me são lícitos, mas nem todos me convêm, né? E também que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso é importante sempre buscar a sabedoria de Deus, buscar ajuda no Espírito Santo para ter domínio próprio em relação aos nossos desejos. Pois se realizamos alguns desses desejos, eles vão trazer consequências ruins para nós. E um alerta que eu quero deixar aqui para vocês é que, dependendo, nem sempre somos nós mesmos que vamos colher. Às vezes, as pessoas que amamos ao nosso redor acabam colhendo uma consequência ruim dos nossos erros. Uma consequência da cobiça é a obsessão. Gente, esse é o pior nível de cobiça que tem, né? Que é a obsessão. De repente, a pessoa fica obcecada. A pessoa fica obcecada em atingir um objetivo, ganhar alguma coisa, receber alguma coisa, entrar numa empresa, ganhar muito dinheiro, ter muitas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse nível, quando chega a atingir um nível de obsessão assim, a pessoa, ela faz qualquer coisa mesmo para atingir o objetivo dela, né? E isso é muito sério, né? Porque ela pode acabar prejudicando muito a sua própria vida, porque no trecho da Bíblia que lemos fala, né, que a ganância prejudica a própria vida do ganancioso, né? E ela pode prejudicar a vida de outras pessoas também, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, o que eu preciso passar para vocês aqui? Como a gente vence tudo isso? Então, estou trazendo aqui para vocês uma forma de vencer a ganância, dominar os desejos do coração, né? Para não cair no engano, não se envolver com coisas que vão fazer mal
para vocês, tá? Tem como vencer tudo isso, né? E não é tão complicado quanto a gente pensa que é, né? Só que é um hábito novo que a gente cria na nossa vida, e criar um hábito novo ou um relacionamento novo com Deus, reformular, restaurar o nosso relacionamento com Deus, às vezes dá bastante trabalho. Mas depois que a gente pega o ritmo, fica fácil. É como aprender a andar de bicicleta. No começo a gente cai, rala o joelho, dói, né? A gente sofre bastante ali com ansiedade para aprender, mas depois que aprende, nunca mais esquece, não é verdade? Então, em relação à palavra de Deus, o relacionamento com Deus é a mesma coisa, sabe? No começo, às vezes pode parecer confrontador, pode parecer difícil, mas quando a gente para analisar certinho e começa a pôr em prática, a gente vai vendo o quanto de benefícios e de bênçãos de Deus aquilo traz para a nossa vida. O que a gente vence? Primeiro é não sufocar esse sentimento de cobiça, de ganância, de inveja ou os desejos que a gente está tendo em relação a alguma coisa. Muita gente tenta sufocar, né? Muita gente tenta encobrir isso, fingir que não está acontecendo nada. Só que isso é pior, porque é como se você estivesse alimentando um vulcão que vai entrar em erupção ali a qualquer momento. Então, o ideal é você olhar para isso e falar assim, não, ok, eu estou cobiçando. Eu estou desejando isso e parece que isso não é legal. Não está de acordo com a palavra de Deus. Então, você precisa realmente admitir o que está acontecendo com você. Você precisa fazer isso publicamente, para as pessoas, para o pastor? Não, gente. Você pode admitir o que você está sentindo, a sua cobiça, o desejo do seu coração, para Deus só, no seu quarto, quietinho ali, sem mais ninguém, orando, tá? Que já é mais do que suficiente, porque Deus é mais do que suficiente para nos abençoar e nos socorrer. E também nos perdoar e acolher. Tá? E aí você precisa, o segundo passo é ser sincero nas suas orações. Então chegar diante de Deus e falar, poxa meu Deus, eu cobicei a casa do fulano, que é aquela casa, olha, que casa boa, viu? Queria ter uma igual. Então é você realmente falar com Deus, Senhor, eu cobicei mesmo, eu desejei, eu quis isso mesmo, mas eu vejo que isso não é bom, não é o que o Senhor quer, não agrada o Senhor, né? Então você ser sincero com Deus, porque Deus se agrada dos sinceros, a Bíblia fala isso. E se você for sincero com Ele e se arrepender, Ele vai te ajudar a superar isso, sabe? De forma leve, sem peso, sem acusação, sem drama, sabe? E essa é a melhor parte de servir a Deus, porque muitas vezes somos nós cristãos que trazemos dificuldade em certas coisas que para Deus é muito simples. E depois, nós precisamos renunciar os nossos pecados e esses desejos, a cobiça, a ganância, sabe? Renunciar mesmo diante de Deus. Falar, Deus, eu renuncio, né, o pecado de cobiça, eu renuncio essa ganância que eu quero ter muito, de uma forma muito assim, sufocante, muito obsessiva. E você renunciar, Deus, eu renuncio, me perdoa. E me ajude a andar de forma correta na tua presença. É simples, gente. É um parágrafo, uma frase, resolve o seu problema e abre as portas dos céus para Deus te abençoar no tempo certo, tá? No tempo dele. Não é automático, não. E aí, depois de orar, de renunciar, né? A gente passa a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E essa é a mensagem que não viraliza na internet, que não dá ibope nenhum. Porque muitas pessoas colocam primeiro os bens materiais, o resultado que pode vir sim de uma vida com Deus, pode não vir, mas pode vir. Depende da história de cada um, do que Deus tem para cada um, tá? Mas as pessoas colocam o sucesso, a fama, os bens materiais no primeiro lugar. Mas quem deve vir em primeiro lugar é o reino de Deus. Porque lá na Bíblia está escrito assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Já percebeu isso? E Deus quer nos usar, gente, com abundância. Porque a obra é muito grande. São muitas pessoas precisando de ajuda. É obra missionária. A igreja precisa voltar a ser uma igreja missionária, na minha opinião. Então, Deus vai nos abençoar para termos para nós mesmos e também para ajudar as outras pessoas. Então, lógico que Deus quer nos abençoar. E eu quero contar aqui para vocês uma bênção que eu tenho aqui. É uma bênção que virou uma herança familiar, né? Que eu acho muito interessante. Aqui em casa, na nossa família, a gente tem uma tendência de as nossas roupas e calçados, bolsas, móveis até, durar muito tempo, sabe? Então, quando a gente para de usar alguma coisa, é porque a gente não tá servindo mesmo e a gente vai doar para alguém porque ainda tá bom, ou é porque a gente usou até o fim. Só que esse usar até o fim vai durante muito tempo. Eu tenho 2 blusas aqui. Gente, vocês estão ouvindo direitinho, né? Que parece que a internet tá meio ruim. Gente, eu tenho 2 blusas aqui que eu usei quando eu tinha 16, 17 anos de idade. Eu uso até hoje. As blusas estão novas, elas parecem novas. Então, isso é uma bênção de Deus. Nem sempre a bênção de Deus é você comprar a grife, mas é Deus preservar o que você tem, o que você usa. E isso é lindo, isso é bênção de Deus também, sabe?
Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar nos liberta dessas prisões. Porque já percebeu que uma pessoa muito gananciosa, muito invejosa, parece que ela tá presa. É aquela pessoa pesada de conversar. Vocês já conversaram com gente que faz questão de economizar 5 centavos? E ela anda quilômetros se for para economizar 5 centavos. Não gostei do preço disso aqui, eu vou comprar lá no outro lugar, porque lá eu economizo 5 centavos. Gente, pelo amor de Deus, lógico que a gente tem que cuidar bem do nosso dinheiro, administrar bem. Temos sim, que se a gente pode ter desconto em algumas coisas, buscar. Eu também aproveito isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque tem gente que reclama demais do preço das coisas, porque tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Faz questão de pouco. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é a ganância dominando o nosso coração. É o amor, é o dinheiro dominando o nosso coração. Então, buscar primeiro o reino de Deus tira esse peso da nossa alma, da nossa vida. A gente fica mais leve. E Deus vai abrindo as portas para nos abençoar, sabe? Então, e Deus acrescenta todas as outras coisas, porque Ele sabe tudo aquilo que precisamos. A gente não precisa se desesperar, né? E as bênçãos de Deus nos alcançam quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Ele nos liberta, né? Ele cuida de nós, Ele sabe das nossas necessidades. E Deus, quando abençoa, Ele faz com abundância, né? Toda a bênção de Deus, ela é boa, ela traz paz, ela traz tranquilidade, sabe? E muitas das bênçãos de Deus vêm mesmo com abundância. E a gente precisa entender que toda bênção com abundância não é só pra gente guardar com egoísmo, não, tá? A gente tem que separar aquilo que vai ficar para nós e aquilo que a gente vai retribuir no reino de Deus, ajudando o próximo também. Nós não precisamos, estou sacudindo vocês aqui, gente. Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Não precisamos nos unir ao convite de quem deseja conquistar muitas coisas fazendo mal, sendo agressivo ou desonesto. Pois Deus abençoa a nossa fé e fidelidade a Ele. É muito melhor renunciar ao pecado e à ganância para ser livre em Cristo e socorrido e abençoado por Ele do que pagar as amargas consequências da cobiça e da ganância. Então, é sempre melhor, gente, fazer a vontade de Deus, porque Ele nos socorre e nos abençoa. Isso é muito certo. Às vezes vai ter momentos, sim, difíceis, momentos de lágrimas, momentos que a gente fica até se questionando um pouco. Mas sempre na hora certa, Deus aparece ali, nos socorrendo e nos abençoando e cuidando de nós. Ele sempre cuida de nós o tempo todo, sabe? Então, como eu falei aqui, vocês já perceberam, né? Como uma pessoa gananciosa, ela não é feliz, ela tá sempre ali querendo mais e mais e mais, nada satisfaz essa pessoa. É difícil conviver com uma pessoa assim, não é verdade? Mas quem confia em Deus tem paz, mesmo nas dificuldades. Tem alegria, mesmo quando a vida esteja difícil, pois sabe que quando Deus determinar a vitória e a bênção dele, nada pode impedir, gente. Nada pode impedir aquilo que Deus tem para você. E se você estiver ali preparado para receber, nada vai segurar mesmo a bênção de Deus na sua vida, tá? Quem confia em Deus vive mais leve, pois sabe que Deus cuida de tudo. Cristo nos dá liberdade, enquanto a cobiça aprisiona e rouba toda a felicidade e paz da nossa vida ou das pessoas ao nosso redor que são assim. Então, que possamos, né, estar refletindo nessa palavra. Essa palavra não é para acusar ninguém, mas é para mostrar um caminho onde Deus quer te libertar, para você receber as bênçãos dele. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Não é verdade? É difícil, às vezes, confiar em Deus. A gente acaba confiando mais na nossa própria força, né? Mas quando a gente confia em Deus, Deus vai colocando o caminho ali na nossa frente. Ele pode abrir o mar, né? Ele pode fazer milagres. E não desanima da fé, porque às vezes as coisas estão difíceis. Ou porque você errou e percebeu que, poxa, eu tô cobiçando, eu tô invejando. Deus, ele pode te acolher de volta, te perdoar e te permitir recomeçar, sabe? Então, não é realmente para acusar ninguém, mas é para mostrar um caminho de bênção de Deus na sua vida, né? Buscar Ele em primeiro lugar, buscar a sabedoria. Provérbios fala muito da sabedoria, né? A sabedoria, gente, é um dom, né, de Deus, e Deus dá livremente a quem pede. Se você pedir, Ele vai te dar. E aí, você vai desenvolvendo ela, estudando bons conteúdos, lendo a Bíblia diariamente, orando, buscando a Deus. E a sabedoria, né, todo o conhecimento vai sendo transformado em sabedoria ali. E Deus nos ensina isso porque realmente Ele quer que a gente seja abençoado, seja curado, seja liberto de tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos traz peso, sabe? Fica tão pesado caminhar quando a gente está fora do centro da vontade de Deus. Eu já passei muito por isso, né? E não é fácil mesmo.
Mas quando a gente foca, em primeiro lugar, no reino de Deus, Deus vai acrescentando as outras coisas ali. Deus vai abrindo as portas e derrama o seu socorro e as suas bênçãos para nós. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, né? E não deixa nada roubar a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria, não. Foque, né, em Deus, porque Ele traz uma paz que excede todo entendimento, que guarda o seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, na presença de Deus, gente, tudo vai se resolvendo quando a gente se dispõe a traçar ali, trilhar o caminho que Ele já tinha escolhido para nós. Ele tem uma história, né, para a nossa vida. Ele tem um propósito para a vida de cada um. E entrar nesse propósito, nesse chamado, é muito melhor, gente. Fica tudo mais leve, fica tudo menos pesado, né? Por mais que às vezes haja cobrança, né, das pessoas pra gente fazer algumas coisas, mas na presença de Deus, a gente sabe que a gente consegue seguir, tá? E se você buscar sabedoria e discernimento em Deus diariamente, se dispondo a obedecê-lo, você terá mais clareza para reconhecer e evitar, né, as armadilhas que surgirem no seu caminho, as armadilhas da inveja, da ganância, da cobiça, da obsessão, tá? Deus faz você livre, Deus quer fazer você livre e feliz na presença dele. Então, gente, essa foi a live de hoje, tá? Eu vou deixar salva lá na outra rede, que eu não sei se eu posso falar aqui, porque hoje em dia tem uma guerra de rede social, né? Mas é naquela rede com símbolo vermelhinho, sabe? Eu vou deixar as lives sempre salvas lá para você rever, para você estudar, para você anotar, tá bom? E para quem perdeu, né, alguma, vai poder encontrar por lá também, tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu estou muito feliz que vocês vieram aqui fazer parte desse devocional da tarde. A colaborar, né? Vocês são colaboradores do ministério. Eu aprendi isso com o presbítero de uma igreja que eu frequento, que eu visito bastante. E realmente, todo mundo que participa, né, de um devocional, de um culto, de uma live como essa, é um colaborador, né, do reino de Deus. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo colaborando, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar depois, tá bom? Que eu vou responder. Eu vou fazer uma live de aconselhamento entre o dia 13 e dia 20 de março, lá na outra rede. Aí, quem quiser participar, precisaria entrar no grupo do Telegram, tá? Aí vocês podem me procurar nas redes para acessar o grupo, porque lá tem um formulário para você preencher com a sua dúvida. E eu poder responder corretamente você com calma, tá joia? Então, quem quiser participar desse aconselhamento, é aconselhamento para a vida cristã, tá? Então, qualquer dificuldade que você está tendo para a vida, de forma geral, de viver a vida com base bíblica, eu vou estar lá te ajudando com isso, tá bom? É uma live gratuita, é uma live aberta. Então, eu vou ficar muito feliz de ter você por lá também. E se você quiser continuar comigo aqui no TikTok, é só me seguir, né? Amanhã tem mais live, se Deus quiser. E o dia que eu não puder fazer, eu aviso um dia antes, e aí vocês têm que me acompanhar nos outros lugares para vocês saberem direitinho quando vai ter e quando não vai ter. Mas a princípio eu pretendo fazer lives quase todos os dias por aqui, tá joia? Um beijo para vocês, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente, tá bom? Obrigada por terem estado aqui comigo. Beijos.